Mas a gente também, em nenhum momento, acha que o Mário Filho criou toda essa história a partir de um vazio, né? Ele trabalha muito com plausibilidade, com as coisas que existiam na sociedade, e ele, quem conta um conto, aumenta um conto, ele pode ter simplesmente dado uma dimensão maior, né, a essas questões. O livro dele, eu acho que é um livro também assim muito singular e que acabou realmente sendo utilizado como a única fonte fidedigna de história, por isso que veio o debate que o João Paulo citou, que está no livro A Invenção do País do Futebol, de fonte historiográfica, porque o livro ele é muito detalhado, numa linguagem muito generosa com o leitor, e tem o prefácio do Gilberto Freire. Ter no livro do Mário Filho a descrição desse ambiente em que a tensão racial estava presente é muito importante. Eu acho que esse é um dos maiores legados e que faz tão atual o livro dele, assim, desde que, obviamente, lido com alguns cuidados também. Então, nesse sentido, ele foi fundamental em criar concursos, Jogos da Primavera ele incentivava, o primeiro desfile de carnaval, de competição, e no caso do futebol, e ele passou a tratar as partidas de futebol não como partidas de futebol, mas como dramas épicos. Eu acho assim que o mais importante até do que saber se o Mário Filho se distanciava ou não, o que eu ainda continuo me perguntando, mesmo tanto tempo depois, é por que só algumas partes do livro que o Mário Filho escreveu que foram repetidas e ficaram eternizadas assim, e alguns outros trechos foram esquecidos. Eu acho isso muito curioso, assim, como é que há um destaque para algumas coisas e se esquece outras. Por exemplo, no caso da campanha de 23 do Vasco, que foi meu objeto de estudo, são só 7 páginas num livro de mais de 300. E é impressionante como é que esse relato ficou meio que suficiente, assim, né? E se transformou em definitivo. Que, como sociólogo, as dramatizações de um fato são mais importantes do que o fato em si. As crenças, quando você vive uma coisa como real, esse real acaba tendo consequências. Então, assim, eu não sou um detetive. Então, eu acho que o Mário Filho criou uma narrativa, exagerou muitos pontos, mas ela foi bastante eficaz. O Mário Filho diz textualmente que os jogadores do Vasco eram valorizados no clube, mas que, ao mesmo tempo, eles não podiam ter acesso às dependências do clube pela porta da frente. Então, até me despindo agora aqui da pesquisa e falando de uma forma mais tranquila, até como torcedor do Vasco, não como pesquisador, mas assim, eu defendo, de uma certa forma, esse legado do pioneirismo vascaíno, apesar de que esse pioneirismo também pode ser questionado, porque o próprio Mário Filho também fala que o Bangu já tinha jogadores negros, mas eu acho que é motivo de orgulho para a instituição. Mas o fato dos jogadores não acessarem a porta da frente do clube, isso me envergonha. Então, assim, essa segregação acontecia também no Vasco. E isso parece que é esquecido quando se retoma os fatos, assim, tanto pela imprensa quanto pelos pesquisadores. E aí eu acho que é uma leitura até um pouco perversa e que, como se essa igualdade assim, ela fosse concedida por uma benevolência dos portugueses aos negros. Então, assim, eu acho que o debate hoje está muito mais profundo que isso. Então, assim, esses encontros e desencontros, o que a gente tem que fazer primeiro é olhar para a obra como um todo. Toda vez que eu vejo alguém pensando um trecho do livro, eu tenho meio que um calafrio, assim, porque eu acho que a chance de cometer algum equívoco ali é provável. O Mário Filho, em 47, esse foi um grande achado do Antônio Jorge Gonçalves Soares, porque a gente só lia a edição de 64, né, que depois foi republicada pela Mauad, enfim. Eu até ganhei de presente da Lia da Costa a edição de 47, uma relíquia. Né? A de 47, ele termina falando em democracia racial. E aí, quando ele vai escrever a de 64, ele diz que vai manter aquela edição na íntegra e vai apenas acrescentar 2 capítulos, que eu acho que era a aprovação do preto, a vez do preto, eram 2 capítulos para falar da derrota de 50 do bicampeonato. E aí o Antônio Jorge viu que ele muda os 2 parágrafos da edição de 47, que ele termina falando em democracia racial, para falar que a democracia racial era incompleta no Brasil. Então, assim, não vejo gravidade nisso, né? Assim, ele pode ter realmente mudado, é para ele poder dizer que mudou, porque ele viu que o racismo era uma coisa muito forte no país. Acho que mais do que obras sobre o assunto para a gente referenciar, acho que, sem dúvida, a gente precisa de mais negros inseridos na produção acadêmica e, principalmente, na imprensa também,
participando de uma forma decisiva e construindo o debate. A gente já tem isso ao longo de tempo, não estou reivindicando aqui nenhum ineditismo, não, a gente já tem muita gente boa aí trabalhando, mas eu acho que essa porta precisa ficar mais aberta ainda para que isso que já está acontecendo transforme realmente esse debate.